Olá, meu nome é Soraya Quirino, eu sou professora de inglês e moro em Montreal. O vídeo de hoje não é sobre gramática, pronúncia ou vocabulário. Nós vamos conversar sobre a maior preocupação de todo imigrante ao chegar no Canadá: gastos mensais. Vale a pena lembrar que os custos que eu vou mencionar aqui são relativos à vida no Quebec. Eu sei que em outras províncias alguns custos são mais altos, outros são mais baixos, então esse vídeo vai ser particularmente útil para você que está namorando a província do Quebec e especialmente a cidade de Montreal. Inclusive, a minha decisão de morar aqui na cidade de Montreal está intimamente relacionada com os custos. Montreal é a segunda maior cidade do Canadá, oferece muita opção de lazer, é uma cidade com uma infraestrutura muito boa e ainda assim tem um custo de vida bastante razoável, especialmente se a gente comparar com cidades como Toronto e Vancouver. Para começar, eu vou falar sobre aluguel, que é a maior despesa que você vai ter aqui. O valor que você vai pagar de aluguel aqui em Montreal vai depender de diversos fatores, como localização, quantidade de quartos e também se você tem um pet ou não. Eu tenho duas experiências com aluguel aqui. A experiência anterior, eu morei 3 anos em um apartamento de 2 quartos e o lugar onde eu moro agora, que é um apartamento bem maior, bem mais novo, de 3 quartos. Antigamente, eu morava na ilha de Montreal, num bairro que, vamos dizer assim, pro padrão deles aqui, é um bairro afastado do centro. Eu morava a 20, 25 minutos do centro de carro. E lá eu morava num apartamento de 2 quartos, com 2 banheiros. Era um apartamento antigo, mas que estava muito bem conservado e renovadinho. Eu tinha uma varanda, o condomínio onde eu morava tinha uma piscina, o serviço de jardinagem deles era muito bom. E lá eu pagava R$1.329, num apartamento de aproximadamente 80 metros quadrados. E nesse valor do aluguel já estava incluído o aquecimento, o que faz muita diferença no seu budget. Além do gasto com aluguel, eu tinha um gasto extra de aproximadamente $160 com 2 vagas de garagem internas. Porque a maioria dos condomínios aqui oferece a opção de você parar o carro do lado de fora, né, na rua, e do lado de dentro. Eu preferi parar do lado de dentro por motivos óbvios, né, porque esse frio aqui é miserável, lazarento, e eu pagava mais por isso. Então, no total, dava cerca de $1.500 para morar. Agora, muito importante que eu diga a vocês que eu morava em um bairro privilegiado. Era um bairro judaico, então era um bairro de classe média alta. Tinha umas casas assim, sabe, cinematográficas, mas foi uma escolha pessoal minha. Eu já havia morado antes em Minnesota, que é um lugar muito frio, e eu morei lá numa casinha muito pequenininha, e eu me sentia muito sufocada às vezes. Então eu dei muita importância pra morar bem. Eu pensei assim, se eu tiver que escolher entre não colocar, sabe, não pisar num restaurante, não poder jantar fora, mas morar num lugar confortável, num lugar agradável, eu prefiro isso. Cada família tem a sua estratégia, então algumas pessoas vão morar em apartamentos mais básicos, por exemplo, um apartamento mais antigo, com uma cozinha com os armários mais antigos, com um banheiro mais antigo, num bairro mais modesto também, e dá para pagar aí 800, 850 em um apartamento de 2 quartos. Mas gostaria de lembrar que esse apartamento vai ser um apartamento antigo, não vai ser um apartamento bonitinho, reformadinho, e não tem problema nenhum nisso, isso é uma questão mesmo de opção, de escolha pessoal. E aí, depois de 3 anos nesse apartamento, eu decidi que era hora de me mudar para um lugar maior. Eu trabalho de casa, então eu tenho um escritório só meu, eu também gravo os meus vídeos. Eu queria ter um estúdio de gravação para não ficar toda hora montando e desmontando as coisas, dá muito trabalho. E eu também queria um apartamento novinho. Eu sempre sonhei em morar num lugar novinho, com aqueles armários de cozinha incríveis. E eu fui atrás disso. Então hoje eu moro fora da ilha de Montreal, porque o custo de um apartamento novinho na ilha de Montreal é mais alto, especialmente para quem tem pet. Isso é uma coisa que é muito interessante aqui. É muito difícil encontrar um apartamento que aceite pets. E quando você encontra, geralmente o custo do aluguel é mais alto. Então, eu preferi sair da ilha, até porque meu marido tá trabalhando fora da ilha também, e aluguei um apartamento que tinha acabado de ser construído. É um apartamento de 3 quartos, eu tenho um walk-in closet, eu tenho um banheiro dentro do meu quarto, né? Tem uma suíte completa, e hoje eu pago aqui $2.080. Nesse valor já estão incluídas as 2 vagas na garagem, que nós precisamos, garagem interna também,
e um locker. Aqui, boa parte dos prédios tem um armarinho para você guardar os seus pneus de inverno, para você guardar suas tranqueiras. Aqui no Canadá a gente acaba acumulando bastante tranqueira, especialmente por causa do inverno. Então, muitos prédios oferecem esse espaço extra que geralmente pago à parte. No valor do meu aluguel aqui, isso já está incluído. E o meu apartamento, ele é bem grande, ele tem quase 130 metros quadrados. Ah, um detalhe também bem interessante. Eu não sei por que aqui eles não constroem muitos apartamentos de 3 quartos. Por exemplo, aqui no meu prédio tem cerca de 42 apartamentos e apenas 4 deles são apartamentos de 3 quartos. Então, para encontrar um apartamento de 3 quartos aqui é difícil e eles geralmente são bem mais caros que os apartamentos de 2 quartos. Agora, você pode estar pensando, nossa, que caro, $2.000 de aluguel? Sim, não é um valor, né, que a gente vai chamar de barato, mas se você comparar o que eu tenho aqui no meu apartamento com o valor de Toronto, por exemplo, você vai ver que eu não tô pagando muita coisa. Eu tenho vários amigos em Toronto e eles me contam que um apartamento igual ao meu por lá custaria cerca de $4.000, ou seja, o dobro do preço. Como eu falei pra vocês, no meu apartamento antigo, eu não pagava aquecimento. Eu só pagava a minha conta elétrica, que aqui chama de hydro. E eu pagava cerca de $50 de hydro lá. É bem barato, assim, luz aqui é uma coisa bem barata. No Rio, se eu ligasse um pouquinho o ar-condicionado, a minha conta de luz, assim, triplicava. E aqui no verão, que é bem quente, eu deixava o meu ar-condicionado ligado o dia inteiro. Pra dizer a verdade, eu tinha 3 aparelhos de ar-condicionado ligados na casa, fazia tipo um esquema, deixava tudo aberto, fazia tipo o ar-condicionado central. E ainda assim eu pagava $50 por mês. Aqui nesse apartamento que eu tô agora, eu não tô pagando luz nenhuma e nem aquecimento, porque eles deram pra gente, ofereceram um ano, né, de conta de hydro de graça, porque nós fomos os primeiros moradores. E além disso, a gente também teve um mês de graça de aluguel. Então o nosso 12º aluguel vai ser 0. Nós não vamos pagar nada. Outra despesa que está relacionada ao aluguel é o seguro do apartamento contra danos e incêndio. Também está incluído furto nesse valor. Muitos proprietários aqui, eu diria a maioria deles, exige que você faça esse tipo de seguro. E o meu custa cerca de $300 por ano. Esse valor pode ser pago à vista ou parcelado. Bem, então já falamos sobre aluguel, sobre despesa com conta de luz. Agora eu quero falar sobre outra despesa muito importante, que é com a conta de celular. Eu já tive celular de 3 operadoras diferentes. Quando eu cheguei aqui, eu peguei a operadora Rogers. E eu achei o preço razoável, mas eles não queriam dar um aparelho de celular pra gente, porque nós éramos recém-chegados, né? Não tínhamos credit history, a gente tava pagando cerca de $56, $60. E depois nós decidimos mudar para Bell. E a Bell ofereceu o celular pra gente, foi por isso que a gente decidiu mudar pra eles. Isso acabou sendo uma grande furada, eu vou explicar pra vocês. Porque eu e meu marido chegamos a pagar em alguns meses $300 de conta de celular por causa dos benditos celulares que nós pegamos. Se a gente tivesse separado esse dinheiro mensalmente, a gente teria juntado, economizado o suficiente para comprar um celular novinho. Então eu não acho que esse celular ele é de graça. Se você não tem o dinheiro para comprar um celular à vista e você acha que isso é uma forma de parcelar o celular, legal, que você tenha essa visão, porque de graça não é, você acaba pagando por isso através da sua conta. E para piorar a situação, eu percebi que as concorrentes da minha operadora estavam baixando de preço, estavam oferecendo mais gigas por um preço menor, e eu tava ali presa à minha operadora com um número bem limitado de gigas por mês e pagando uma fortuna. Então eu fiquei tão aborrecida com isso que eu decidi pagar a multa, romper o meu contrato com a operadora e ir para outra operadora, que é a operadora que eu estou agora, que é a Fizz. Na Bell, eu tava pagando toda essa fortuna, eu tinha 6 gigas por mês. Agora na Fizz, eu tô pagando $46 e eu tenho direito a 12 gigas. E detalhe, no meu plano já está incluído o uso do celular nos Estados Unidos. Porque quando eu tava na Bell,
todas as vezes que eu ia para os Estados Unidos, eu pagava 6 ou 7 dólares por dia para usar apenas uma quantidade limitada de megabytes, nem de gigabytes por dia. E na Fizz, a principal vantagem é que eu posso usar os dados do meu celular normalmente lá nos Estados Unidos, como se eu estivesse aqui. Então eu tenho um pacote muito bom, um pacote que me serve, porque eu vivo viajando para os Estados Unidos, eu gosto de ir lá, e tô pagando muito mais barato. Eu troquei de aparelho de celular no ano passado, em julho, e eu preferi pagar pelo meu aparelho de celular, até porque a Fizz não faz esses contratos de fidelidade, eles não oferecem celular de graça pra ninguém, então foi uma escolha melhor pra mim. O meu marido acabou passando por 5 operadoras diferentes pra experimentar todas antes da gente decidir pela Fizz, e é muito fácil fazer portabilidade aqui. Então, se você tem interesse, se você que já tá aqui tem interesse de trocar pra Fizz, ou você que tá chegando quer fazer um contrato com a Fizz, eu vou deixar o meu link de desconto na descrição do vídeo, porque aí você ganha 25 dólares e eu ganho 25 dólares também. Então é bom para as duas partes. Uma diferença importante entre os serviços oferecidos aqui e no Brasil é que no Brasil a gente tem essa coisa de WhatsApp ilimitado todo mês, Spotify ilimitado. E aqui isso não existe. Você tem direito a 12 gigas por mês e não interessa com o que você vai usar esses gigas. Você vai ter que consumir apenas aquilo. Até porque aqui os canadenses não usam o WhatsApp que nem os brasileiros. Para eles aqui o WhatsApp é coisa de adolescente e, enfim, de quem não tem muito o que fazer. Resumindo, a sua conta de celular aqui pode variar bastante de acordo com as escolhas que você fizer. Então você pode pagar desde cerca de 40 dólares até, vamos dizer aí, 150. A propósito, quando eu falei que a minha conta de celular vinha 300 dólares, era contando a minha e a do meu marido juntas, o que eu acho um absurdo de qualquer forma. Se você mesmo quiser comparar o valor dos serviços prestados pelas operadoras de celular aqui, eu vou te passar algumas delas. Bell, Fido, Rogers, Videotron, Virgin e Fizz. Outra despesa importante, internet para casa, porque hoje ninguém vive sem internet. O que seria de nós sem o nosso Netflix do dia a dia? Eu já tive internet da Bell e era muito bom, funcionava muito bem, mas também era um pouquinho mais caro e eu acabei mudando para Videotron. Eu não uso a internet da Fizz. A Fizz oferece serviço de internet, mas eu não uso porque eu gosto muito da Videotron. Eu tô pagando cerca de 86 dólares já com impostos incluídos para ter uma internet com velocidade de 400 mega, é uma internet de fibra ótica e com consumo ilimitado. Tomei muito cuidado porque tem vários planos de internet aqui que não tem consumo ilimitado. As pessoas acabam ficando sem internet no meio do mês. Isso já aconteceu com alguns amigos meus que acabaram caindo em pegadinha, não prestaram muita atenção, né, para isso. Como eu trabalho com internet o dia inteiro dando aula online, eu tenho realmente um consumo muito alto e eu tô super satisfeita com a Videotron, eu super recomendo. E eu também notei que a diferença entre um plano mais restrito e o plano limitado era bem pequena, então não valia a pena pagar um pouquinho menos para correr o risco de ficar sem internet e não poder dar aula. É possível também fazer um combo, pegando internet, celular e TV a cabo de uma mesma empresa, mas eu não tenho TV a cabo, porque eu uso Netflix há muito tempo. Eu nem sei quanto custa a TV a cabo aqui, provavelmente, pelo que eu me lembro, quando eu cheguei aqui, eu cheguei a ver preço, deve custar aí uns cerca entre 50 e 70 e poucos dólares por mês antes de impostos. E para quem vai utilizar transporte público, há a possibilidade de aderir a um plano mensal ilimitado para usar toda a rede de transporte da cidade por apenas R$ 86,50. Quem é estudante paga mais barato ainda, 52 dólares. Lembrando que estamos em março de 2020 e a gente usa esse cartãozinho aqui, a carte Opus, para pegar o metrô. Você pode tanto recarregar ele de acordo com, enfim, o seu uso ou fazer esse plano mensal que vale muito a pena. Eu acho que pagar R$ 86,50 por mês para usar o transporte público da maneira que você quiser é muito bom, especialmente quando a gente leva em consideração que o transporte público aqui em Montreal é muito bom, a cobertura do transporte é boa, geralmente não tem atrasos, né? Claro que se tem algum acidente, algum problema sério, ele vai atrasar um pouquinho, mas geralmente ele funciona de forma bem regular. Eu sou grande fã do transporte aqui de Montreal. E por último, eu vou falar sobre gastos com compras.
Esse gasto com compras pode variar bastante, isso é uma questão muito controversa. Eu já vi sair muita briga nos grupos no Facebook, com pessoas dizendo que é possível se sustentar aqui uma família, né, inteira, um casal e mais 2 filhos com $400. Outra pessoa falando, não, é impossível, o que você anda comendo? Porque eu gasto 1.200. Então, realmente vai variar de acordo com os seus hábitos alimentares. Agora, eu tenho hábitos alimentares que eu considero bem saudáveis e os meus gastos mensais também variam. Eu acabo gastando um pouquinho mais no verão, porque no verão, ao contrário que a gente pensa que no inverno a gente come mais, isso não é verdade. No verão a gente tem muitas horas de luz solar, eu acabo comendo muito mais do que no inverno. Então eu tenho um gasto, vamos dizer assim, entre 500 e $800 por mês, dependendo do que eu fizer naquele mês. Se eu fizer comprar uma carne para um churrasco ou não, carne aqui é muito caro em relação ao Brasil. Sei lá, 1 quilo do filé mignon aqui pode chegar a custar $90. Então, isso realmente vai variar, mas é isso que eu gasto. Isso para 2 pessoas, tá? Agora, dá para economizar bastante aqui em mercado se você ficar atrás das promoções. Eu quero fazer um vídeo só falando sobre compras em mercados e como você pode economizar, porque quando eu cheguei aqui, eu tava tendo um gasto muito alto de mercado. Teve meses em que eu gastei $1.100. Eu tava assim, gente, não é possível, tá? Isso aconteceu porque eu tava fazendo compras no mercadinho pequeno do meu bairro e não tava indo atrás das promoções, que aqui, gente, quando tem promoção, é realmente promoção. E agora, toda vez que a gente conta promoção, a gente compra, a gente dá uma estocada para poder economizar. E eu também já tenho roteiros prontos para falar sobre gastos com pet no Canadá e quanto custa ter um carro aqui. Então fica ligado que em breve eu vou soltar esses daí também. No geral, eu diria que com $3.000 um casal consegue ter um padrão de vida muito bom aqui no Canadá. Dá para pagar todas as despesas básicas e ainda ter um dinheirinho para fazer uma viagenzinha de final de semana, para sair para jantar fora. Então aqui o custo de vida não é muito alto e foi exatamente isso que me trouxe para cá. Agora, eu tenho amigos que vivem com muito menos. Isso vai depender realmente das suas prioridades. Cada família, cada pessoa tem a sua história e todas elas devem ser respeitadas igualmente. Eu sei que se a gente parar para converter, caramba, $3.000 é muito dinheiro, é quase R$11.000. Mas eu queria lembrá-los que aqui no Quebec o salário mínimo é $12,50 por hora. Ou seja, uma pessoa ganhando o salário mínimo vai tirar um salário bruto de $2.000 por mês. Então, um casal consegue ganhar juntos um salário bruto de $4.000. Isso com um salário mínimo. O seu padrão de vida vai melhorar. E de repente você vai conseguir comprar o seu carro, comprar a sua casa própria, se for interesse seu, e começar a fazer viagens internacionais. Então, eu considero que Montreal tem um bom custo-benefício para viver, especialmente se a gente levar em consideração o quanto a gente ganha aqui por hora. E se você tiver dúvidas em relação a qualquer outro custo aqui em Montreal, escreva aqui nos comentários e eu vou responder. Obrigada por ter assistido e até a próxima!